rio Amazonas é uma extraordinária força da natureza. Se estendendo por mais de 6.900 quilômetros pelo continente sul-americano, ele mantém a maior floresta tropical do mundo. Suas águas contêm uma variedade de peixes maior que a do Oceano Atlântico. Não é só o rio mais rico da Terra. Ele também é o mais poderoso. Com até 100 metros de profundidade e 40 quilômetros de largura, ele tem mais água que qualquer outro rio do mundo. Essa preciosa fonte nunca foi domada pelo homem. De sua nascente até o mar, nenhuma ponte cruza suas águas, nenhuma única represa impede seu fluxo. Mas mesmo não podendo ser controlado, ele pode ser destruído. Hoje, o desenvolvimento comercial está matando a natureza que protege o Amazonas e seu futuro está em perigo. A questão crucial agora é: quanto tempo esse rio imenso continuará correndo livre? Os rios e a vida. Amazonas. Distribuição Sinapse. Versão brasileira, Som de Vera Cruz Studios. O rio Amazonas tem um imenso poder sobre tudo que vive perto de suas águas. Apesar de passar pelas regiões mais remotas da Terra, 7 milhões de pessoas fizeram suas casas nas margens do rio. De áreas isoladas a metrópoles tumultuadas, ninguém que viva perto pode controlar a força do rio Amazonas. Eles simplesmente se adaptaram à vida determinada pelo rio. A força de suas águas e a paisagem remota pela qual ele passa tem protegido o Amazonas do homem há séculos. Até recentemente se acreditava que essa floresta tropical era um dos ambientes mais estáveis do mundo. Mas o desenvolvimento comercial agressivo está destruindo a selva e a proteção que ela oferecia está sendo destruída. Hoje, o delicado equilíbrio ecológico da região está se tornando um caminho sem volta. O rio Amazonas, sua vida selvagem e seu povo estão vulneráveis como nunca estiveram. De seus afluentes peruanos a seu delta brasileiro, o rio Amazonas atravessa a América do Sul. A bacia do rio, a maior do mundo, tem 1.000 afluentes, todos em direção à artéria principal do Amazonas. Com sua nascente glacial no alto das montanhas dos Andes, no Peru, a história do Amazonas só começa aqui, 1.800 quilômetros correnteza abaixo, onde os rios Ucayali e Maranhão se encontram. Só nessa confluência na floresta tropical peruana é que o rio ganha o nome de Amazonas. Alguns quilômetros abaixo, Mariscal Castilha é um dos primeiros povoados do Amazonas. São conhecidos como ribeirinhos, o povo dos rios. Descendentes de espanhóis e índios, os ribeirinhos não são nativos da floresta, mas se adaptaram à vida à beira do rio e desenvolveram uma relação íntima com o ambiente natural. Se habituar com a mudança das águas é parte da vida por aqui. Particularmente durante as temporadas de cheias do rio. Na temporada de cheias, o aumento das chuvas na floresta interfere dramaticamente no volume de água do rio. Numa cheia comum, os níveis aumentam mais de 20 metros e a área coberta pelo rio triplica. Nesse período, o Amazonas fica com tanta água extra que o continente sul-americano afunda vários centímetros com o peso.
e se ergue novamente quando a água some. É essa enorme diferença de fluxo que torna o Amazonas impossível de ser controlado. Assim, os ribeirinhos não têm escolha senão adotar um estilo de vida que acomode as cheias do rio. Suas casas são feitas para esse propósito, construídas sobre estacas, permitindo que a água passe por baixo. Mas isso nem sempre é suficiente para mantê-las seguras. O Amazonas não só enche, ele muda tanto de curso que o povoado pode, de repente, se encontrar no fundo do novo leito do rio. Rodolfo, me platito na mesa. A ver, traz aí, tá bem. Maria Pizango viveu em Mariscal Castilha toda a sua vida. Nos últimos 10 anos, ela teve que reconstruir sua casa várias vezes para evitar a correnteza das águas. A erosão erodiu a encosta do rio. Antes dessa plataforma ser inundada, eu pedi que construíssem uma nova casa ali. Tive que mudar para lá antes que minha casa desaparecesse junto com a encosta do rio. O imenso volume de água no Amazonas significa que ele pode mudar facilmente seu curso por um terreno plano e por solos macios. Quando o rio se move, as pessoas não têm escolha se não se moverem com ele. Mas os ribeirinhos não vivem aqui apesar disso, mas por causa dessas mudanças constantes do rio. É por causa delas que as encostas do rio, ou várzeas, como chamam, são a extensão de terra mais rica em toda a floresta. Aqui tem o tomate, aqui tem o chiclayo. Aqui eu tenho tomates, chiclaio e batatas que nós comemos. E aqui tem os pepinos. Também plantamos iuca para comer. O ingrediente mágico que torna toda essa terra tão fértil é o sedimento. Vindo das montanhas dos Andes, suspenso nas águas marrom escuro do rio. Quando o Amazonas enche, esse sedimento rico em minerais é distribuído pela terra, tornando-a incrivelmente produtiva. Essas planícies podem suportar agricultura contínua, embora em pequena escala. Esse ano, o rio reabasteceu a terra e por isso meu arroz está ali. Ano passado, isso não aconteceu e meu arroz não cresceu. Dessa vez, teve mais lama. Ela veio até aqui para irrigar o arroz. Para manter a fertilidade do solo, os ribeirinhos só usam pequenos pedaços de terra por vez e cultivam grandes variedades de colheita na mesma área. Além de prover solo fértil, o rio também provém peixes para o consumo. E os habitantes desenvolveram técnicas únicas para pescá-los. Esses homens estão colhendo folhas da planta de ruaca para pescar. Primeiro, as folhas de ruaca são esmagadas para liberar seu suco. Depois, a papa das folhas é transferida para uma tigela e mergulhada várias vezes em um dos muitos lagos formados próximos à aldeia de Mariscal Castilha. Quando o veneno da ruaca é liberado, ele diminui o oxigênio da água, deixando os peixes entorpecidos, forçando-os a chegar à superfície para buscar ar. Quando estão à vista dos ribeirinhos, se tornam presas fáceis. Para sobreviver à beira do rio, os ribeirinhos desenvolveram uma profunda compreensão e aceitação do poder absoluto sobre seus destinos. Mas a agricultura de subsistência é precária. E um número crescente de ribeirinhos está deixando o isolamento das aldeias em busca de uma vida melhor.
Vários acabam aqui, 125 quilômetros rio abaixo, na cidade de Iquitos, a metrópole da selva. Empoleirada na confluência onde o Amazonas encontra dois grandes afluentes, Iquitos tem cerca de 400 mil habitantes. Hoje, 70% da população da bacia do Amazonas vive em cidades como essa. Mesmo na selva, a urbanização é crescente. Rodeada por água e pela floresta, Iquitos é a maior cidade do mundo que não pode ser alcançada por uma estrada. A locomoção dentro da cidade é feita por rickshaws. A viagem para dentro ou fora da cidade é feita de avião ou de barco. Apesar de estar a mais de 3.700 quilômetros do mar, Iquitos é salva do isolamento total pela estrada de água que é o rio Amazonas. Essas águas fornecem à cidade um precioso contato comercial com o mundo de fora. Mas esse contato tem um preço. Apenas 106 metros acima do nível do mar, moradores de Iquitos não têm como controlar as águas que os rodeiam. A vida aqui é vivida à mercê do rio. O subúrbio de Belém é um exemplo perfeito. Durante o período de cheias, Belém só pode ser alcançada de barco. Muitas das casas aqui são construídas para flutuar sobre as águas. Casas que não flutuam são projetadas para serem submersas. Famílias que vivem nessas casas de 2 andares mudam seus pertences para os andares superiores durante a temporada de cheias, permitindo que o andar térreo seja engolido pelas águas. Quando as águas baixam, a família volta para essa outra metade da casa, pronta para devolvê-la ao rio no ano seguinte. A maior parte das 40 mil pessoas de Belém vive na pobreza. Muitas são imigrantes que deixaram povoados ribeirinhos isolados em busca de uma vida melhor na cidade. Mas com o grande desemprego e sem terra para plantar sua própria comida, eles lutam para alimentar suas famílias vivendo em casas apinhadas, sem eletricidade e sem água encanada. Nessas condições, a atmosfera úmida do Amazonas cobra seu tributo. Malária e doenças respiratórias são comuns. Quando ficam doentes, a primeira parada é Passar Paquito, a Rua dos Remédios. Localizada em uma parte de Belém que não enche, essa rua de comércio só vende remédios feitos de plantas e animais locais. Blanca Saldanha tem sua banca na Rua dos Remédios e vende poções caseiras. Aqui temos o Ipururu. Eu tenho aqui o Ipuru, que é comum nessa área do Amazonas. Ele cresce perto do rio e na área em torno. É bom para resfriados e impotência para homens. O urucum também cresce na beira do rio. Você faz um chá para problemas da próstata e para reduzir inflamações. Não são só os habitantes daqui que reconhecem os benefícios dos produtos locais à saúde. 1/4 de todas as drogas farmacêuticas derivam de plantas que só crescem em delicados ecossistemas sustentados pelo rio Amazonas. Mas remédios sem aprimoramento não são páreo para as doenças fatais que atacam os moradores de Belém. Quando remédios locais falham, sua única esperança é um centro médico filantrópico. Laszlo Terán, passe, por favor. Ronald Gonzalez é um médico que trabalha nessa clínica para os moradores mais pobres de Belém. Há sempre mais pacientes do que ele consegue atender. Sofre dos brônquios? Abre a boca bem grande, bem grande. Esse menino tem 5 anos e foi trazido à clínica por sua mãe, que está preocupada com sua tosse persistente.
Dr. Gonzalez acredita que o problema da criança é diretamente causado pela vida próxima ao rio. O menino tem um problema no peito. Ele tem uma obstrução aguda dos brônquios, uma asma. Então ele será tratado. Essa obstrução aguda dos brônquios é muito virulenta quando as crianças vivem em áreas muito úmidas, como aqui, perto do rio. Umidade excessiva pela manhã e à noite obstrui os brônquios, impedindo a respiração tranquila. Ele tosse muito e não consegue dormir. Mas talvez o maior perigo à saúde das pessoas não seja o ar, mas a própria água, já que o rio em Iquitos é cada vez mais poluído. Nessas cidades de barracos não há sistema de esgoto para lidar com o lixo produzido. Latrinas são esvaziadas nos canais do rio. Durante a temporada de seca, as pessoas andam por cima de pequenas pontes de madeira para evitar os excrementos humanos que passam embaixo. Durante as cheias, o lixo é levado pelo rio para a casa das pessoas. E mais, os moradores mais pobres de Iquitos não têm suprimento de água encanada. Eles são forçados a usar a água não tratada do rio ou da chuva para seu uso diário, com efeitos desastrosos. As taxas de mortalidade infantil em Belém são impressionantemente altas. Infecções intestinais, como diarreia por disenteria ou não, são causadas porque as pessoas não têm acesso à água encanada. Infecções bacterianas, virais e gastrointestinais são bem comuns aqui. É irônico que, apesar do Amazonas ter mais água que a capacidade total dos outros 8 maiores rios do mundo, as pessoas que vivem nas suas margens não têm água limpa para beber. Mas o próprio rio também é causador disso, porque o Amazonas enche e muda tanto de curso que não pode ser confiável para fornecer água encanada. Nos últimos anos, o rio saiu do centro de Iquitos. O que eram águas profundas em um ano se tornaram um leito de rio seco no outro. Quando sai de Iquitos seguindo do Peru para o Brasil, o Amazonas corre mais ou menos paralelo ao Equador, onde a Terra recebe energia máxima do Sol. Nessas condições, a vida selvagem floresce em várias formas adaptadas. As cheias do Amazonas criam um ambiente único em que a natureza se adapta de maneira impressionante. As florestas alagadas são um grande exemplo. Essas selvas inundadas ocupam faixas de terra de mais de 20 quilômetros de cada lado do rio. Durante a temporada de cheias, o solo em que essas plantas crescem fica debaixo d'água. As árvores menores ficam totalmente submersas. Para sobreviver, elas criam raízes de até 20 metros de comprimento, se ancorando contra a força das correntezas. Algumas árvores até criam novas raízes a partir de seus galhos para absorver nutrientes da água. A área coberta pela bacia do rio é tão vasta que ainda há afluentes a serem explorados e milhares de plantas e animais que não foram catalogados. Cientistas trabalham continuamente para entender o complexo ecossistema dessa região. Um dos muitos projetos de pesquisa da vida selvagem na Amazônia é baseado aqui na reserva do Piranha, no meio do Amazonas. Trabalhando em um laboratório flutuante, Maria Soares é diretora da operação.
Nós estamos medindo e pesando os peixes. A gente também, depois que pesa, mede, tira o estômago e a gente vai ter uma ideia do horário que o peixe come e aonde ele está comendo. Esse dado é super importante. O objetivo principal do projeto é a gente ter dados sobre manejo. A reserva do Piranha é lar de uma enorme variedade de peixes perfeitamente adaptados à vida nessa selva submersa. O período de alagação é o período onde nós temos muitos tipos de árvores, com vários tipos de fruto, e que é uma excelente fonte de alimentação para muitas espécies de peixes. Que, por exemplo, nós temos um tarumã no estômago de uma sardinha comprida, é um triporteus, é uma espécie do gênero triporteus, e que é um peixe esperto que gosta de comer tarumã. Tarumã é um fruto super gostoso. Até nós, às vezes, quando estamos na floresta, a gente pode tentar comer os tarumãs, que é docinho, é gostoso. Além de ser linda, a árvore é linda. É uma fêmea em repouso. Nessa relação simbiótica, as árvores também se beneficiam, já que os peixes distribuem as sementes de seus frutos através de seus excrementos. Os peixes bem alimentados são uma fonte crucial de comida para os ribeirinhos que vivem na reserva do Piranha. Em troca dos direitos de proteção aos peixes, eles dividem seu conhecimento local com os pesquisadores, ajudando-os a rastrear as rotas migratórias dos peixes e a identificar novas espécies. Eles vêm de onde? O Manacapuru está aqui, por exemplo. Isso a gente conhece como Paraná, daí do Reitor de Baixo, né? São informações inestimáveis num local em que apenas uma fração da vida selvagem foi cientificamente documentada. Na Bacia Amazônia, há uma estimativa de 2.000 catalogados nos museus, 2.000 espécies, mas há uma estimativa que é conservadora de 3.000 espécies. Por que essa estimativa é conservadora? Porque existe ainda nas cabeceiras dos igarapés, ainda existem muitos corpos d'água que precisam fazer os levantamentos taxonômicos. Trabalhando em colaboração com os habitantes, projetos de pesquisa como esse descobrem 50 novas espécies de peixe a cada ano. O conhecimento ganho ajuda os ribeirinhos a explorar e proteger o ecossistema do qual suas vidas dependem. Vamos defumar o cuiú? Vamos ver como é que ele vai ficar? No entanto, há um animal que os ribeirinhos não ousam caçar: o legendário boto. Medindo até 3 metros e pesando aproximadamente 90 quilos, o boto varia na cor de cinza a rosa. Com um cérebro 40% maior que o dos humanos, eles são extremamente inteligentes e naturalmente brincalhões. João de Lima é um pescador que teve vários encontros com botos. Para mim, só uma pessoa. Se for uma pessoa numa canoa pequena, ele que não tenha medo dele, ele não se acompanha de você. Mas se ele pressentir que você tem medo do boto, aparece muito boto e eles procuram lhe judiar. Eles procuram de qualquer maneira, se você andar numa canoa pequena, né, menor do que essa, eles procuram querer lhe alagar. A natureza enganadora do boto alimentou todos os tipos de mitos locais. Boatos contam que, à noite, o boto emerge do rio para cortejar as mulheres locais. Ele se aproxima, vamos dizer, como fosse qualquer uma pessoa, como eu, qualquer senhor, assim, né? Um homem físico mesmo, para se aproximar da mulher, o boto. Realmente isso já aconteceu, como eu estou dizendo, aconteceu nessa região aqui, já aconteceu isso. A história do boto é que muitas vezes ele se apodera da mulher, por causa que muitas das vezes as mulheres elas não estão em condições, né? Apesar de não poderem andar em terra, esses botos se desenvolveram para sobreviver perfeitamente em seu ambiente. Praticamente cegos, já que não há muito o que ver nas águas escuras do rio, eles caçam suas presas com detectores de som e têm uma coluna flexível para poderem passar pela vegetação subaquática.
Os golfinhos do Amazonas não são só os únicos golfinhos de rio do mundo, mas são um dos poucos tipos que sobrevivem, protegidos pelo rio indomável. Na remota reserva do Piranha, o boto e os pescadores desenvolveram um entendimento. Mas em outra parte do Amazonas, o desenvolvimento comercial pôs animais e humanos em conflito direto. – 4.000 quilômetros rio abaixo de sua nascente, o Amazonas se aproxima de sua maior confluência de afluentes. Aqui, as águas escuras e limpas do Rio Negro se unem ao fluxo lamacento do Amazonas. Por 11 quilômetros, as águas negras e marrons seguem lento. Mas em outra parte do Amazonas, o desenvolvimento comercial pôs animais e humanos em conflito direto. – 4.000 quilômetros rio abaixo de sua nascente, o Amazonas se aproxima de sua maior confluência de afluentes. Aqui, as águas escuras e limpas do Rio Negro se unem ao fluxo lamacento do Amazonas. Por 11 quilômetros, as águas negras e marrons seguem lado a lado, antes de finalmente se misturarem para criar o rio mais largo do mundo. Mais de 8 quilômetros de largura e 100 metros de profundidade, nesse ponto, o Amazonas é uma supervia por onde produtos podem ser exportados do coração da floresta diretamente para o mar. Acima da confluência, a cidade de Manaus é perfeitamente posicionada para tirar vantagem do potencial comercial do rio. Hoje, Manaus é um ponto de comércio para todo tipo de carga. No início do século XX, no entanto, a borracha era o produto mais exportado por esses portos. Retirada da floresta, a borracha era levada pelo Amazonas de Manaus para qualquer lugar do mundo. Na época, Manaus era conhecida como a Paris dos trópicos. Os prédios velhos em ruínas no centro da cidade são uma lembrança da imensa riqueza que a borracha um dia trouxe. Mas os dias de glória foram curtos. Em menos de 30 anos, a indústria da borracha do Amazonas se arruinou quando plantações rivais iniciadas na Ásia e a borracha sintética ficaram disponíveis. Para ajudar Manaus a se reinventar, o governo brasileiro declarou uma zona livre de impostos. Mercadorias que entram e saem da cidade são livres de impostos, encorajando os investidores internacionais a se estabelecerem aqui. Hoje, bilhões de dólares em produtos entram e saem de Manaus todo ano. Esse comércio atrai milhares de novos imigrantes para a cidade, todos esperando partilhar da riqueza que o rio traz. Para acomodar o crescimento, os limites da cidade de Manaus estão se expandindo cada vez mais para a floresta ao redor, invadindo a natureza e sua vida selvagem. Um dos animais mais comuns aqui são os jacarés, répteis únicos na Amazônia. Nos anos 80, os jacarés eram espécie em extinção. Mas um projeto para salvá-los levou a uma explosão de seu número. Alguns acreditam que vários milhões de jacarés vivem agora em torno do Amazonas, oferecendo um risco real à população humana. Para aqueles que ganham a vida na água, os riscos são fatais. Adalcemir Cardoso é um pescador que foi atacado por um jacaré alguns anos atrás. Eu estava tirando peixe, sangrei, só que no momento eu não prestei atenção para esse lado. E aí quando eu pude perceber, o jacaré pulou, né, mais ou menos 1 metro de altura. E aí no momento em que ele pulou para atingir a minha cabeça. Eu, com o reflexo dos olhos, eu pude perceber que era um animal. Aí eu tirei a cabeça e joguei o braço. Aí ele já vinha e fechou o braço. Aí no momento em que ele agarrou aqui, ele largou a canoa.
né? Ele que era muito pesado, 5 metros de tamanho. Aí no momento que ele largou o casco, aí ele saiu me levando. Na luta de 20 minutos, o jacaré tentou arrastar Adalcemir para baixo d'água, pelo braço. Quebrou em 4 partes, torou essa junta. Isso aqui foi torado, esse aqui, ó. Esse dele aqui foi torado, foi fixado aqui. Se fingindo de morto, Adalcemir escapou vivo. Mas não são só os pescadores que estão em risco. Com o aumento do número de jacarés e a expansão de Manaus, animais e humanos competem pelo espaço. Os canais estreitos do rio que passam pelos subúrbios de Manaus são um bom exemplo. Aqui, os jacarés vivem entre o lixo urbano. Mas muitas pessoas também vivem próximas aos canais. Essa situação pode levar a conflito. Cíntia Martins tem um restaurante que dá fundos para um dos muitos canais do rio. Ela chegou ao trabalho uma manhã e encontrou uma visita surpresa esperando por ela. Quando cheguei no portão, tinha um jacaré, 2,5 metros para 3 metros. Tomei aquele susto, porque, imagina, um jacaré, muito assustado eu fiquei. Então chamei o pessoal que trabalha, né, que mora aqui também, e fomos até lá, no portão, com uma corda, e colocamos na boca. Cíntia teve que tentar arrastar o jacaré de volta para o canal de onde ele havia emergido. E tinha chovido bastante naquela noite. Eu creio que o igarapé encheu e ele subiu, né? E tivemos que construir um muro para ficar mais tranquilo também, né? Mas lidar com a vida selvagem local é só um dos desafios do desenvolvimento urbano. Com o crescimento econômico, a necessidade de eletricidade em Manaus também aumenta. Uma das maiores fontes de energia em potencial em toda a região do Amazonas é o próprio rio. É uma força que empreiteiros adorariam utilizar, particularmente no Brasil, onde, em média, 80% da eletricidade de todo o país é gerada pela força das águas. Até hoje, o Amazonas não foi represado. Ele é grande demais para ser controlado e, com uma inclinação de menos de 100 metros na maior parte de seu curso, ele é lento demais para produzir eletricidade. Mas várias centenas de afluentes que se unem ao Amazonas têm correntes bem mais fortes. E são essas artérias que estão sendo unidas na corrida para se produzir energia das águas. – 150 quilômetros a leste de Manaus, no afluente de Uatumã, fica a represa de Balbina. Hoje, o lago formado pela represa parece bonito e tranquilo. Mas nos anos 80, quando foi construída, causou tanto dano ambiental que Balbina foi chamada de um dos maiores erros já cometidos no Amazonas. A história dela é um terrível alerta sobre os perigos de se represar um rio na floresta tropical. Antes de ser construída, especialistas disseram que a Balbina inundaria uns 2.360 quilômetros quadrados de floresta tropical para produzir 250 megawatts de eletricidade, cuja maior parte seria fornecida a Manaus. De início, os ambientalistas criticaram a porção de floresta que seria perdida para produzir quantidade tão modesta de energia. E mais, várias comunidades indígenas viviam na área que seria inundada. Suas casas e meios de vida seriam destruídos quando as águas invadissem. Com a grande oposição, as autoridades decidiram terminar o debate sem avisar, fechando as comportas 30 dias antes. Os efeitos foram catastróficos. Os engenheiros subestimaram a área que seria submersa. Quando as comportas se fecharam, a água se espalhou para todo lado pela planície. Pessoas e animais fugiram para viver.
Elídio da Silva é um dos moradores que testemunharam o massacre. A quantidade de animal que mais foi morto na época aqui foi o macaco. O macaco ele foi morto porque é uma área muito grande, né? E que sobrou poucas, você vê que sobrou poucas ilhas, né? Enquanto assistia dezenas de milhares de animais se afogando, Elídio entrou numa missão desesperada para resgatar o máximo possível deles. E a gente, aí vamos nós fazer o tipo de coleta, né, dos animais. Pegando os animais e levando para a parte mais alta, né, para salvar uma pequena parte, porque a maior parcela morreram mesmo, né, devido a não ter a quantidade de barco necessário para a coleta dos animais. Não só o habitat foi destruído, a água também. Porque na pressa para encher a represa, a floresta da área não tinha sido limpa. Com o apodrecimento das árvores, o reservatório se encheu de espuma, matando os peixes e envenenando o suprimento local de água potável. É uma água não tinha condição da gente consumir, de jeito nenhum, água muito feia, né? Então a empresa, ela fez alguns poços artesianos, mas não artesiano propriamente, né? Uns poços para amenizar a situação, mas que não foi o suficiente para a população ficar bem, né? Quando viram que a água bombeada era tóxica, os moradores da antiga Balbina se deslocaram por um propósito: construir a aldeia em terras mais altas. Hoje eles ficam aqui, rodeados por comodidades modernas, mas privados de sua tradicional forma de vida. Na Nova Balbina, o desemprego e o alcoolismo são altos. Apesar das lições de Balbina, há dezenas de represas planejadas para a bacia do Amazonas, com o aumento da demanda por energia da América do Sul. Mas nos últimos anos, a região viu mudanças dramáticas no clima que ameaçam impedir os planos de hidrelétricas. Mais abaixo de Manaus, onde o Rio Negro e o Amazonas se encontram, Catalão é um dos muitos lagos formados pelas águas. Apesar de não terem água encanada, nem eletricidade, a comunidade que vive aqui está acostumada a conviver com a vida do rio. Toda casa na comunidade é feita para flutuar. Até os construtores aqui trabalham na água. Mas em 2005, a vida mudou de uma maneira que esse povo jamais poderia imaginar. No verão daquele ano, o Amazonas sofreu a pior seca já registrada, causando caos na região. No Lago Catalão, os moradores ficaram totalmente isolados. Raimunda Viana lembra do efeito que isso teve na comunidade. Foi assim pra gente assim uma calamidade, né? Houve muita necessidade, houve fome porque os peixes morreram, os flutuantes ficaram no seco, não teve água, a gente tinha que caminhar bastante para chegar lá no rio, para carregar água na cabeça, para trazer de volta, para banhar, para lavar e para tomar. A comunidade se desesperou com as águas que sumiam, deixando peixes mortos. Quando seu suprimento de comida e água chegou a zero, o povo se reunia todos os dias na igreja para rezar pelo fim de seu sofrimento. Aí a gente tinha que pedir só a Deus mesmo, para que Deus mandasse chuva. Quando vinha a chuva, as pessoas estavam na gota pegando lá um pouquinho de água, né? Nas vasilhinhas, na goteira lá, para poder tomar. Que evitava de estar no movimento de carregar água no sol quente, né? A situação foi a mesma por todo o Amazonas. As águas do rio baixaram tanto que os barcos ficaram encalhados.
Houve até histórias de peixes sendo cozidos vivos no calor das águas rasas. Com a seca do rio, a floresta sofreu também. Transformada de esponja molhada em material inflamável, uma área de mais de 1.000 quilômetros quadrados foi perdida em incêndios. A fumaça prolongou a crise, inibindo a formação de nuvens e piorando ainda mais a seca. E o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Quando suas preces foram atendidas e as chuvas chegaram, o povo do Amazonas achou que a seca de 2005 fosse acontecimento único. Mas, um ano depois, as secas voltaram. Já que surgiu um padrão, os cientistas estão começando a questionar por que esse rio está sofrendo mudança tão grande. Vários culpam o desmatamento pelo aumento da seca. Árvores são torres de água do Amazonas, puxando a umidade da terra e liberando para a atmosfera até que um dia cai como chuva novamente. Mas uma área da floresta do tamanho de 6 campos de futebol americano é derrubada a cada minuto, destruindo o ciclo de água que é a salvação dessa região. E mais, as queimadas na floresta aumentam o aquecimento global e a probabilidade de novas secas. Apesar das árvores da Amazônia produzirem mais de 20% do oxigênio da Terra, as queimadas são agora responsáveis por 1/4 de todas as emissões de gases de efeito estufa. Para o rio, a crise é ainda mais imediata, já que boa parte de suas águas vem de precipitação. Sem a chuva da floresta tropical, o Amazonas, como conhecemos, pode deixar de existir. E quanto mais o rio segue seu curso para o leste, maior se torna a ameaça. A 200 quilômetros rio abaixo de Manaus fica a cidade de Santarém. Posicionada na confluência dos rios Tapajós e Amazonas e suprida por milhares de quilômetros de estradas na floresta, Santarém é um terminal de exportação vital para os produtos da floresta. Das docas da cidade é uma reta de 1.300 quilômetros ao longo do rio Amazonas para o mar. De toda a carga processada aqui, a mais lucrativa é a soja. Navios carregados de grãos de soja partem de Santarém diretamente para a Europa e Estados Unidos, onde é usada para alimentar animais destinados aos mercados e cadeias de lanchonetes. Mas essa carga aparentemente inerte é uma ameaça mortal ao Amazonas e ao povo. A soja é agora o maior motor do desmatamento em toda a região. 1.200.000 acres de floresta nativa foram desmatados para iniciar o plantio. Grandes partes das florestas desmatadas são lares de tribos indígenas e de comunidades tradicionais. Mas os lucros imensos a serem obtidos fazem com que exploradores não deixem de pôr as mãos nas novas terras por nada. Aqueles que ficam em seu caminho correm o risco de serem mortos. É um fato que Maria dos Santos conhece muito bem. Como presidente do Sindicato dos Trabalhadores, ela recebe várias ameaças de morte por defender os direitos dos fazendeiros locais contra os magnatas da soja. Nos últimos 2 anos, ela é protegida 24 horas por dia por seguranças armados. Mas o que me move é saber que esse povo está conquistando aos poucos os seus direitos, está enfrentando, está combatendo. Talvez ele não fosse perigoso se a gente não quisesse enfrentá-los. Mas nós resolvemos e é o perfil deste sindicato. A soja é uma ameaça relativamente nova à Amazônia. A maior causa de desmatamento era a extração de madeira e criação de gado. Mas recentemente percebeu-se que as terras vastas disponíveis aqui eram ideais para a produção de soja,
que só é lucrativa quando produzida em enormes quantidades. A primeira região a ser explorada foi o Mato Grosso do Sul. Mas foi só questão de tempo até que os magnatas da soja chegassem a Santarém. Bom, então quando lá pelos anos de 99, 2000, já havia o anúncio que chegariam, os sojicultores chegariam na nossa região. Então algumas pessoas já falavam e até explicavam, mas como a gente não tinha sentido isso na pele, nós nem conhecíamos a soja, a gente não se preparou para isso. O símbolo mais óbvio da chegada da soja em Santarém foi a construção da estação de exportação privada próxima às docas da cidade. Construída sem permissão, a legalidade dessa estação ainda é discutida nos tribunais. Os primeiros moradores de Santarém souberam disso quando a praia da cidade foi repentinamente substituída pela imensa plataforma industrial. Logo depois, no entanto, as implicações pioraram quando fazendeiros locais foram forçados a vender suas terras aos magnatas da soja. Já que a maioria dos trabalhadores rurais não tinha documentos para provar que eram donos de suas fazendas, fazê-los vender foi relativamente fácil. Eles legalizavam a terra, depois iam lá procurar quem estava morando e dizer, olha, agora eu tenho documento dessa terra, ou tu pega este valor, ou então tu vai sem nada. Aí contava tudo que podia chamar a polícia, essas coisas, então o trabalhador já pegava 5 mil, 10 mil, até mesmo por não saber. E eles nos ajudavam mais, dizendo, olha, você vai para a cidade, você compra uma casa, lá você vai viver melhor, lá você vai assistir uma televisão, você vai sair desse mato que não tem energia, um monte de coisa. E aí a pessoa acabava caindo nessa conversa, nessa lábia. Muitos imigrantes rurais vieram para cá, para os subúrbios pobres de Santarém. Mas logo perceberam que o dinheiro não duraria muito na cidade. No campo, eles podiam ter sua própria colheita que dava comida e lucro. Na cidade, eles não têm nada que forneça renda. Essas ruelas estão cheias de famílias desesperadas que perderam tudo para a ganância da indústria da soja. São essas pessoas que Maria tenta ajudar. Entre elas, há uma mulher que não quer ser identificada por temer por sua vida. 5 anos atrás, ela e seu marido vieram para a cidade quando sua comunidade rural foi queimada pelos bandos que trabalham para os magnatas da soja. Depois que a gente chegou aqui na cidade, graças a Deus, Deus deu esse lugarzinho aqui para nós. Deus deu. E o povo desse lugar, a população ajudou a gente a fazer esse barraco aqui. Depois de chegar à cidade, no entanto, seu marido tomou parte de um pedido de indenização contra os homens da soja. Agora, sua cabeça tem um preço. Andei nessa cidade e o povo me encontrava. Aí dizia pra mim, estão traçando um plano para matar o seu marido. Eu fiquei do jeito que eu não comia mais. E quando ele chegava aqui, eu aconselhava ele para sair dessas coisas. É disso. Pobre não pode questionar com o rico. Porque o rico tem dinheiro, manda matar. Eu já perdi um marido matado, já dizia pra ele. Para Maria e para o povo de Santarém, a luta por justiça continua. Enquanto a ameaça da soja cresce. Várias novas estradas são planejadas na Amazônia que vão cortar a floresta, estabelecendo novas rotas de comércio e abrindo novas áreas de desenvolvimento. Em tudo isso, o rio continua a ser o elo vital do corredor de exportação. De Santarém, navios pesados continuam a seguir para o leste por mais 1.300 quilômetros antes do Amazonas finalmente encontrar o oceano. Com mais de 240 quilômetros de largura, o rio entra no mar com tanta força que empurra a água salgada centenas de quilômetros além da costa.
Na incrível força dessa correnteza, a soja e outros produtos da floresta são levados para o mercado. Mas, formando parte da cadeia comercial, o rio é uma ferramenta de sua própria destruição. A floresta e o rio são interdependentes. O que destrói um, indubitavelmente, vai destruir o outro. Hoje, o rio Amazonas ainda carrega 1/5 de todo o fluxo de água dos rios do mundo. Para o povo que vive em torno dele, o rio ainda dita o ritmo de vida. Mas é claro que o Amazonas não pode mais escapar das influências do mundo moderno. Veremos por quanto tempo o último rio não controlado da Terra vai continuar a seguir livre. Com as vozes de Isabel Lira, Carlos Renato e Maurício Berger.